Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Deus nos fala. Liturgia das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 11 de maio de 2021, terça-feira da sexta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Apocalipse 19, versículos 7 e 6. Oração do dia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, alegrando-nos hoje, porque adotados de novo como filhos de Deus, esperamos confiantes e alegres o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 22 a 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos da tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 138, versículos 1 ao 2A, 2B, C ao 3º, 7C ao 8º, refrão 7C. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repetamos: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço, retificando. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa bondade, porque fizestes muito mais que prometestes naquele dia em que gritei. Vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha vida. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com a vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor,
me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repitamos: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. João 16, versículos 7 e 13. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, é uma espécie de homilia escrita por Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é líder dessa comunidade, a comunidade Nova Aliança, é um líder católico leigo. Vou para aquele que me enviou. João 16, versículos do 5 ao 11. É a despedida da última ceia. Jesus anuncia que, chegando ao fim de sua missão terrena, está prestes a voltar para o Pai. Chega ao fim aquele período histórico em que sua presença física podia ser compartilhada pelos discípulos. Durante cerca de 3 anos tiveram a experiência narrada por São João. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, e nossas mãos têm como que apalpado. 1 João, versículos do 1º. Aliás, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 2. Agora, porém, é o adeus. O texto do Evangelho de hoje fala desse adeus. Para os consolar, o Mestre acena-lhes com a promessa do Espírito Santo, aqui chama de Paráclito. Paráclito ou Consolador. Mas a tristeza invade os corações dos discípulos, apegados à pessoa de Jesus, não conseguem alegrar-se com a volta do seu Senhor para o Pai, tampouco com o dom do Espírito. O que nos deveria impressionar acima de tudo é a consciência clara que Jesus manifesta acerca de sua filiação divina e a sua certeza de que, apesar da iminência da paixão e da cruz, não será abandonado pelo Pai. É igualmente clara a convicção de que lhe foi dada uma missão. Sente-se o enviado do Pai. Esta ligação ou relação entre Jesus e seu Pai costuma ficar diluída em nossas pregações. Mesmo ao admirar Jesus como mestre da palavra, dono de superpoderes a ponto de dominar os elementos e curar as enfermidades, ou profeta que arrasta multidões, nem sempre mantemos viva diante de nossos olhos a percepção de que o Pai age em Jesus, por Jesus, com Jesus. O Pai age em Jesus, por Jesus e com Jesus. Mas Jesus sabe disso. Nada faz sem o Pai, conforme está em João 14, versículo 31. Ora, ao Pai, antes de escolher seus discípulos, ele ora ao Pai antes de escolher os seus discípulos, conforme Lucas capítulo 6, versículos do 12 a 16, dá graças ao Pai pela alegria das experiências missionárias dos apóstolos. Lucas 10, versículo 21, agradece antecipadamente ao Pai para a seguir
chamar Lázaro para fora do túmulo, João 11, versículos de 41 a 42, abandona-se ao Pai na hora de sua angústia, Lucas 22, versículo 42. E é dessa maneira que ele nos dá o modelo de vida cristã, uma existência que se desenrola sob os olhos amorosos de Deus, na estatura de filhos que tudo lhe devem e por isso mesmo vivem em permanente ação de graças. Tenhamos ainda em conta este fato. Em todas as suas orações registradas nos evangelhos, com exceção do salmo recitado na cruz, Marcos 15, versículo 34, Jesus sempre se dirige a Deus como seu Abba. Abba ou Abá, termo da linguagem infantil, com que uma criança de colo se dirige ao papai. Enfim, o cristianismo não se reduz a uma doutrina. O cristianismo não se reduz a uma doutrina ou tábua de valores morais. O cristianismo é, acima de tudo, uma filiação. Orai sem cessar. Abba, ó Pai. Marcos 14, versículo 36. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tudo que estiver nesses endereços vocês podem usar à vontade, livremente, para evangelizar e tentar salvar as almas que estão se perdendo. Jesus quem nos mandou fazer isso, evangelizar. O que de graça recebestes, deem também de graça. Ide pelo mundo e evangelizai. O texto sobre o santo do dia foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar livremente. 11 de maio é dia de Santo Inácio de Lácone. Francisco Inácio Vicenzo Peis nasceu na cidade de Lácone em novembro de 1701. Seus pais eram muito pobres, mas educaram os filhos no fiel seguimento de Jesus Cristo. Inácio, desde a infância, sentiu um forte chamado para a vida religiosa. Ainda menino, o chamavam de o Santinho. Não frequentou nem um dia de escola e nem aprendeu a escrever, mas todos os dias assistia à missa e era coroinha. Possuía dons especiais da profecia, da cura e um forte carisma. Antes de completar os 20 anos de idade, decidiu que seguiria os passos de São Francisco de Assis. Procurou um convento, mas não pôde ser aceito devido à sua frágil saúde. Somente depois de muitas tentativas é que foi aceito pelos capuchinhos. Frei Inácio de Lácone morou em vários conventos. Enfim, estabeleceu-se no convento do Bom Caminho, em Cagliari. Era encarregado da portaria, função que desempenhou até a morte. Tinha o verdadeiro espírito franciscano, exemplo vivo da pobreza, entretanto, de absoluta disponibilidade aos pobres, aos desamparados, aos doentes físicos e aos doentes espirituais. Durante seus últimos 5 anos de vida, Inácio ficou completamente cego. Mesmo assim, continuou cumprindo com rigor a vida comum com todos os regulamentos do convento. Morreu no dia 11 de maio de 1781. Depois da morte, a fama de sua santidade se fortaleceu com a relação dos milagres alcançados por sua intercessão. Reflexão. Santo Inácio não escreveu nada, porque era analfabeto. Não deixou uma doutrina, porque não era um filósofo. Não fundou nenhuma ordem, porque não era homem de geniais e corajosas iniciativas. Foi visto sempre como o homem que estava com o rosário nas mãos, apoiado num bastão, barbas longas e olhar sério. Não tinha nada de seráfico, mas em sua sacola se escondia um tesouro de sabedoria e virtude. Aprendamos a valorizar aqueles que na simplicidade transparecem os maiores dons do Espírito Santo. Oração, rezemos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santo Inácio de Lácone, a quem destes perseverar na
imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Peça e você receberá se for para o seu bem. E Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Maranata, né, é a pronúncia deles, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, porque nós somos todos irmãos, somos todos cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Não vamos morrer com pecado grave. Peçamos diariamente perdão pelos nossos pecados, porque na volta de Jesus ele vai nos julgar e nós temos a esperança de que ele nos dará a vida eterna, onde viveremos para sempre na felicidade e plenitude, louvando ao nosso Criador e junto de todos os anjos e santos. Shalom, a paz.